Qual é a relação entre a obesidade e a desregulação hormonal? Hoje eu trouxe um artigo para vocês muito interessante. E ele fala sobre um conceito que eu explico demais para os pacientes no consultório. A obesidade, ela é a doença das resistências e não dos excessos. O indivíduo que precisa emagrecer e tem aquele tecido adiposo aumentado, hipertrofiado, hiperplaseado, ou seja, aumentado no seu tamanho e quantidade, ele vai ter uma resistência a diversos fatores, né? Aos hormônios que promovem o emagrecimento e aos hormônios esteroides. Esse é um estudo que fala sobre essa resistência aos hormônios esteroides, né? É um estudo que foi feito de uma maneira muito interessante, onde se pegou gordura de indivíduos depois de lipoaspiração, uma parte obeso ou no sobrepeso e uma parte de indivíduos que não tinham o IMC alterado. E depois de analisar a genética desse tecido gorduroso, observou-se o seguinte: como nós já vemos na prática, a pessoa que é obesa, ela tem um nível de testosterona menor, particularmente o homem, é o que mais sofre com essa parte. E esse nível de testosterona menor, no plasma, ou seja, onde nós usamos no sangue, isso acontece por múltiplos fatores. Às vezes, dentro das células do tecido adiposo, o hormônio esteroidal está até aumentado, né? A quantidade desse hormônio, fazendo uma tentativa de estimular essas células. Mas isso não acontece. Por quê? Porque a obesidade é uma doença de resistências. Então, esse acúmulo de testosterona dentro da célula sem efeito faz com que ocorra um sequestro do plasma e, além disso, uma inibição central, ou seja, lá no cérebro, onde é produzido, os hormônios são estimulados, né? Que a produção deles seja feita. Essa redução faz um loop, ou seja, a doença se retroalimenta, é um ciclo vicioso. Quanto maior a obesidade, mais resistente ao hormônio esteroide, a testosterona, aquele indivíduo vai ser. E se mais resistente ele é e mais a testosterona é sequestrada para dentro do ambiente celular do adipócito, da célula de gordura, e menos efeito ela tem, menos ela é disponível para os outros tecidos do corpo. Isso se retroalimenta bastante. Além disso, nós sabemos, por meio de estudos como esse aqui, que a resposta adrenérgica do tecido gorduroso ela é reduzida nos indivíduos obesos. O que significa isso? Respostas adrenérgicas são por catecolaminas, são hormônios que nós produzimos, como a adrenalina, a noradrenalina. Esses hormônios eles estimulam a queima de gordura. E o indivíduo obeso, olha que cruel, ele não só tem hormônio esteroidal, que a gente sabe também, reduz a gordura no local e promove uma facilidade da liberação dessa gordura para o organismo, ele também não consegue usar esses hormônios que são secretados no exercício, como as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, no frio. Então, isso mostra como a obesidade é uma doença que favorece esses loops, essas dificuldades, essa engrenagem que não roda muito bem e que muitas vezes nós temos que intervir, pelo menos de forma periódica ali num processo, para que o indivíduo consiga voltar a uma fisiologia mais próxima do normal e dessa forma conseguir emagrecer. E essa questão dos esteroides, da testosterona, ela não é a única. Tem outras também. Resistência a hormônios como a leptina, que é uma coisa que nós sabemos, a leptina ela foi tida como um hormônio muito promissor há mais tempo atrás, mas quando dada para indivíduos obesos, ela não tem nenhuma eficácia. Por quê? Porque não adianta entregar algo que o indivíduo já é resistente. Eu preciso facilitar que aquilo ali tenha um efeito que nós esperamos. Então, dessa forma, eu te convido, por que não analisar junto de um especialista se você tem alguma deficiência de algum hormônio, se você tem uma deficiência de alguma substância, como está o seu quadro atual de obesidade ou de sobrepeso e o que pode ser feito para te tirar desse ciclo de uma vez por todas.